A uberização do trabalho decorre da uberização da economia. Na verdade, esse termo uberização, ele decorreu do fato da empresa chamada Uber, que começou a operar em 2010 na Califórnia, nos Estados Unidos, ter se expandido o seu modelo de negócios no mundo inteiro. Mas quando se fala em uberização da economia, nós estamos falando de compartilhamento. Esse é o cerne de tudo. Então, o compartilhamento ele já vem sendo defendido há algum tempo, compartilhamento da propriedade, para otimizar o uso da propriedade quando o seu detentor, o seu proprietário não está fruindo, não está gozando dos benefícios que lhe são oferecidos pela propriedade. Vamos dar um exemplo, você tem uma casa de praia, mas que você só usa no final de ano ou nos finais de semana. Portanto, se você compartilha esse imóvel com outras pessoas, isso vai reduzir o seu custo operacional de manutenção desse imóvel e, quem sabe, até estimular a aquisição de outros imóveis. Isso aconteceu e acontece com outros tipos de produto. Qual foi a ideia que a Uber teve? De pensar que pessoas possuem carros, veículos e que não utilizam desses veículos durante todo o tempo. Então eles criaram um mecanismo, um software, um aplicativo que permite que outras pessoas que estão precisando do carro em determinadas situações possam se conectar com as pessoas que estão oferecendo esse veículo. Na verdade, a Uber desenvolveu um aplicativo para unir necessidades. Pessoas que precisam de carro e pessoas que precisam, compartilhar a propriedade desse veículo. E daí nasceu a ideia da Uber. Portanto, a Uber não criou nada de novo. O que ela fez foi dar escala para algo que já existia, que era o compartilhamento da propriedade, no caso, na propriedade de veículos. O que mudou, que pode ter sido isso, que fez com que o Uber tivesse sucesso? Primeiro, a questão da plataforma, do uso de plataformas digitais, que disseminou no mundo inteiro o uso desse serviço. Foi justamente isso, a possibilidade de qualquer pessoa se conectar ao aplicativo e verificar quem está disponível naquele momento. Mas vejam só, no caso do Uber, vem uma pessoa, vem um ser humano junto com o bem, tá? Não é como aconteceu com o Airbnb e com outros aplicativos semelhantes. No caso do Airbnb, você tem uma propriedade, você tem um imóvel e você coloca à disposição de pessoas que estão precisando do imóvel, e essa empresa ela fez a mesma coisa que a Uber, conectou pessoas que têm necessidades opostas. Só que no imóvel não vem com uma pessoa, no máximo acontece a necessidade de um trabalhador fazer a limpeza no imóvel. No caso da Uber, ele veio junto com o motorista. Então isso provocou implicações no âmbito trabalhista. E por conta disso é que decorre o fenômeno da uberização do trabalho, é porque decorre da uberização da economia. Todavia, nós temos que deixar claro que a uberização do trabalho tem sido utilizado esse termo de forma pejorativa, como sinônimo de precarização do trabalho. Mas esse não foi o objetivo, pelo menos não foi o objetivo inicial dessa empresa, nem de tantas outras que copiou esse mesmo modelo. Então, a empresa Uber, ela iniciou sua atividade em 2010 e expandiu para todo o mundo, divulgando esse novo modelo de negócios, de compartilhamento, e coincidiu também com o fato das relações laborais. No Brasil, principalmente, e em países em desenvolvimento, eles terem entrado em crise.
de forma que coincidiu também, pelo menos no Brasil, com a edição da Lei número 13.467, conhecida como Lei da Reforma Trabalhista. Contudo, não há uma relação direta entre esse novo modelo de negócios, que influencia também nas relações laborais, e a uberização da economia ou a uberização do trabalho. Tanto que não houve qualquer modificação na legislação trabalhista por conta da influência da Uber, ou pelo menos uma tentativa de incorporar a legislação laboral esse novo modelo de negócio, de forma a deixar claro que não existe relação de emprego. A lei não trata disso, a lei trabalhista não fala, o Uber não é empregado, nem o Uber é empregado. E nós temos várias disputas judiciais na Justiça do Trabalho discutindo essa matéria, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra. Inclusive nos Estados Unidos já foi reconhecida a relação de emprego entre motorista do Uber, não só do Uber, mas de outras plataformas que utilizam do compartilhamento, como eu falei, na Inglaterra também. No Brasil, a maioria das decisões vem reconhecendo a ausência de relação de emprego, mas isso é analisado caso a caso, e não por conta da influência da lei da reforma trabalhista. Não há, portanto, qualquer conexão entre a uberização da economia e a lei da reforma trabalhista. Como dito, quando se utiliza a expressão uberização do trabalho, se relaciona de forma pejorativa com a precarização do emprego. Por que precarização? Porque aquelas pessoas que antes eram empregadas passam a prestar serviços, inicialmente sob o rótulo de trabalhadores autônomos. Mas no Brasil nós temos uma justiça especializada que é encarregada de avaliar cada caso para identificar se naquele caso concreto o motorista do Uber é empregado ou ele é um trabalhador autônomo. No início, quando da instituição desse regime de trabalho, pensou-se no caso a Uber, pensou em se utilizar de, digamos, uma jornada disponível de trabalho de alguém que já mantinha uma relação formal, mas não tinha a sua ocupação, o seu tempo de ocupação já destinado. Portanto, o que a Uber pensou? Nós temos uma pessoa que tem um carro, mas ele não trabalha todo o tempo, ele trabalha meio período. Vamos oportunizar que essa pessoa preste um serviço para aquela outra pessoa que necessita desse serviço de transporte. Portanto, o pensamento inicial da empresa não foi de precarizar as relações trabalhistas, e sim de compatibilizar, de compartilhar, no caso da Uber, tanto a propriedade do veículo, quanto a disponibilidade de tempo da pessoa, do proprietário do veículo. E evoluiu de forma que atualmente a pessoa não precisa nem ser proprietária de veículo. Ela pode alugar veículos, inclusive as empresas locadoras, elas estimulam a locação de veículo. E por conta disso, sim, o valor da retribuição final do motorista do Uber fica menor do que aquelas pessoas que têm a propriedade do veículo. Porque no final do mês, o trabalhador retira o valor das corridas que lhe são pagas pela empresa Uber, mas tem que separar uma parte para pagar o financiamento do veículo. E isso, de certa forma, precariza, pelo menos no âmbito daquele caso concreto, essa prestação de serviço. Esse novo modelo de negócio transformou a forma em que o serviço é prestado. Nesse caso, quem precisa do serviço se conecta com o aplicativo, com a plataforma, e esse mesmo software, ele se comunica com a pessoa que está oferecendo o serviço. Então, é uma relação de demanda direta entre consumidor do serviço
e prestador de serviço. Há uma intermediação que é feita por um aplicativo, por um logaritmo, por um algoritmo, na verdade, que é de propriedade de uma empresa. Então vejam bem a diferença que existe entre uma relação de emprego clássica ou uma relação de trabalho clássica e essa nova relação que foi implementada, que foi iniciada pela empresa Uber. Em uma relação de emprego, você tem à frente um empresário que precisa de uma mão de obra para prestar serviço ou para vender um produto. O empregador ou a empresa é o intermediário entre o produto e o serviço e aquele que necessita, qual seja o seu cliente. Na uberização do trabalho, essa empresa ela é substituída por um aplicativo. Portanto, o motorista do Uber ele não tem um contato direto com a empresa Uber. Ele se cadastra nesse aplicativo que se encarrega ele por si próprio, mediante regras já estabelecidas, pré-estabelecidas pela Uber, se encarrega de encontrar uma pessoa que precisa do serviço. Veja, esse modelo ele se assemelha um pouco com o trabalho intermitente, que esse sim foi regulamentado pela lei da reforma trabalhista. Só que com a diferença de que na prestação de serviço intermitente, quem convoca o trabalhador para prestar serviço é a empresa. No caso do motorista do Uber e de outros aplicativos que existem por aí semelhantes, quem se autoconvoca é o próprio trabalhador. Ele tem um aplicativo e o aplicativo está lá offline. Se ele quer prestar serviço, ele ingressa na plataforma e se coloca online. Então, a iniciativa da prestação de serviço é do próprio trabalhador. Já no emprego intermitente, o trabalho intermitente, é a empresa que avisa o empregado: tal dia eu vou precisar do seu serviço. Portanto, essa é a diferença básica entre um sistema e outro. A Uber tem no Brasil, incrivelmente, 1 milhão de motoristas cadastrados. No mundo inteiro, são 5 milhões, ou seja, 20% dos motoristas de Uber estão no Brasil. No mundo inteiro, tem 100 milhões de clientes cadastrados. E no Brasil nós temos 20 milhões. A proporção é a mesma. 1/5 dos clientes da Uber estão no Brasil. Portanto, esse modelo, esse projeto, ele veio a calhar no Brasil e, de certa forma, se confundiu com a própria precarização do emprego ou do trabalho, mas ele não existe uma relação de causa e efeito nessa situação. A Uber não contribuiu para a precarização do trabalho, porque a Uber é uma consequência. A Uber ela encontrou um ambiente propício para desenvolver essas atividades aqui no Brasil. Portanto, a precarização já existia de trabalho, muito desemprego no Brasil, muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, e a prestação de serviço por meio da Uber ela facilitou, porque ela não exige tantas formalidades. Portanto, o trabalhador que está desempregado e que tem um carro, e nem precisa ter um carro, não precisa ter um veículo, ele pode alugar um veículo, ele está ali e se coloca à disposição da Uber para a prestação do serviço, pelo menos até ele encontrar uma recolocação no mercado de trabalho. O problema é que quando se inicia a prestação de serviço, em muitos casos, ou na maioria dos casos, a retribuição que o motorista do Uber recebe durante todo o mês é superior àquela que ele recebia quando trabalhava como empregado. Isso, de certa forma, estimula que esse trabalhador continue prestando serviço na qualidade de motorista de Uber. E isso aí, para algumas pessoas, é entendida como um estímulo à precarização do trabalho.
Eu não tenho dúvida de que quando o motorista do Uber está logado no sistema, está logado no aplicativo, ele tem todas as características de um empregado, porque ele deve obedecer diretrizes que são estabelecidas por essa empresa, sob pena de ser sancionado, de receber alguma punição por não ter cumprido com aquelas obrigações. Mas, antes dele se logar, antes dele se conectar, não há qualquer vinculação de subordinação entre o motorista e essa empresa. Ou seja, a qualquer momento ele pode prestar serviço. E isso não acontece com a relação de emprego clássica, com os trabalhadores, com os empregados clássicos. Eles necessitam prestar serviço com certa habitualidade. Não está no poder do trabalhador decidir quando vai trabalhar, quando ele é empregado. Então nós temos dois momentos opostos. Naquele momento em que ele não está logado ao aplicativo, ele não é empregado. Mas quando ele está conectado, ele é empregado. E dessa dicotomia é que deve sair uma solução, digamos assim, um meio termo, um bom senso, para verificar se esses trabalhadores são empregados ou não. Porque no Brasil não tem uma legislação tratando do tema. Não tem uma lei que diga ou que atribua a esse trabalhador uma quantidade específica de direitos trabalhistas. Porque ou ele é empregado ou ele não é empregado. E a justiça tem se deparado com esse dilema. Algumas decisões reconhecem relação de emprego, dão tudo. Outras não reconhecem, não dão nenhum direito. Então, o ideal é que nós tivéssemos uma legislação, digamos, como eu falei, atribuindo alguns direitos trabalhistas a esses motoristas de Uber, como, por exemplo, o direito a um valor mínimo por cada hora trabalhada, uma proteção mínima. Isso ocorreu, por exemplo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Não foi reconhecido o motorista do Uber como empregado, mas ele tem direito a uma retribuição mínima. Seriam como se fossem empregados ou trabalhadores parasubordinados, ou traduzindo, quase subordinados. Na Itália existe essa figura de trabalhador. É um trabalhador que ele não é nem totalmente autônomo, nem é totalmente subordinado. Ele é um parasubordinado e ele tem, digamos assim, metade dos direitos trabalhistas que o empregado tem. O papel do aplicativo nessas situações de empresas que trabalham com o modelo do Uber, a própria Uber, ele é muito importante porque ele condiciona a atividade do trabalhador. É ele que, entre aspas, fiscaliza se o trabalhador está cumprindo com aquelas regras que foram inseridas dentro desse aplicativo. Isso a gente chama de algoritmo. O algoritmo, ele esconde digamos assim, as determinações que se fossem travadas entre uma relação direta entre empregado e empregador, revelariam a existência de uma subordinação jurídica que é muito comum na relação de emprego, onde há uma hierarquia. Só que quando você utiliza do aplicativo, sai de cena o empregador com aquelas suas ordens diretas e entra em cena o algoritmo que vai ditar tudo aquilo que o empregado deve fazer ou não deve fazer. O empregado não, o motorista. Eu já estaria assim adiantando que o motorista do Uber é empregado. Mas deve ser cada caso concreto que deve ser analisado. Então, e exerce o mesmo papel que o empresário exerce quando se trata diretamente com seus empregados. Portanto, se o motorista não observa as regras que foram impostas pelo sistema, pelo aplicativo, ele é sancionado, ele pode ficar afastado, pode receber uma penalidade e proibir a sua conexão durante algum período, uma semana, um mês. Então, por isso que é bem importante o estudo de cada um desses aplicativos, para verificar quais são os códigos que foram inseridos nesse aplicativo, como ele foi construído,
para que ao final se decida se aquela relação que existe entre o motorista e a empresa, se é um empregado ou se é um trabalhador autônomo.